Muito bem, meus caros, vamos começando. Boa noite para todos, né? Uma grande satisfação a gente estar junto novamente, né? E antes da gente começar, só dois recadinhos. Hoje a minha amiga Silvina está participando conosco aqui pela primeira vez, né? Seja muito bem-vinda. Nós estamos estudando a série psicológica da Joana de Ângeles, estamos analisando o segundo livro, que é O Homem Integral. Muito, muito bacana, né? E a gente vai indo capítulo a capítulo para a gente refletir bastante aqui. Quero agradecer a todos vocês pela participação a semana passada dos vídeos, né? Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que a gente fez de inauguração lá. Só posso dizer que a Dona Olivia ficou muito emocionada, me mandou vários recados, ficou muito feliz, né, com que todos disseram lá. Foi realmente bastante emocionante. Foi um bom passo para a gente começar, né? E um belo registro, acabou ficando legal. Agradeço imensamente mesmo a participação. E a gente vai colocar, é que eu não tive tempo, mas vai colocar, já está programado lá, tem mais de 20 vídeos para colocar no canal, e a gente vai colocando aos pouquinhos, né? A gente tem material para estudar aí por bastante tempo. E vamos produzindo outros também, né? Muito bem. Alguém gostaria de ler o Evangelho? Está aí com ele na mão, quer alguma coisa, ao acaso? Se não tiver, aí então a Maria Aparecida já pegou o Evangelho, então é isso aí. Por favor, só vamos. Habilita, por favor, o som para que a gente possa ouvir. Isso. Aí, ótimo. Por favor. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 8. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal. Abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma. Fora da igreja não há salvação. Se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor dos seus irmãos, sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos nesse mundo, desconhecendo a grande lei da igualdade diante do túmulo, o separa mesmo no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se entendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja, não há salvação. Eles se lançam, anatema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julgam reciprocamente condenados sem retorno. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Ótimo, ótimo. Então vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao plano mais alto, encontrarmos aí os nossos mentores, não é? E unir os nossos pensamentos e os nossos corações
para que nós possamos proceder no nosso encontro de hoje, extrair dos ensinamentos da Joana de Ângeles os melhores pontos que podem ser base e guia para a nossa vida, principalmente na semana que está se iniciando. Querido Mestre Jesus, obrigado por tudo, obrigado por esta oportunidade, que assim seja. Muito bem, este trecho que a Maria Aparecida leu para nós é muito, muito importante, né? A questão da fora da caridade não há salvação. Porque, assim, tem vários caminhos que levam a Deus. A gente já falou isso diversas vezes, né? Nós escolhemos aqui a doutrina espírita para estudar, tal, porque nós estamos dentro de um padrão vibratório em que esses ensinamentos eles encontram ressonância dentro de nós e nós conseguimos, né, caminhar, né, com esses ensinamentos, são fundamentais para nós. Mas outras pessoas estão em outros padrões. E não significa que a outra pessoa que está numa outra religião, ela não possa também compreender o semelhante, ter muita caridade, muito mais, às vezes, do que os espíritas podem ter, né? Porque todas as religiões são louváveis. Agora, a gente não pode fazer essa segregação, essa separação, na verdade, como diz, né, fora da igreja não há salvação, não, é fora da caridade, porque não importa o que nós fizermos, nós temos que sempre pensar em produzir, em fazer alguma coisa, né? Nós não podemos passar nessa vida como meros espectadores, nós precisamos fazer pelo semelhante. Não fazer um bem já encerra um grande mal. Nós precisamos, sim, ser efetivos. Não podemos simplesmente aceitar a injustiça, a maldade. Nós temos que sempre tentar fazer alguma coisa de melhor. Isso é caridade, né? Caridade é nesse sentido. Nem que seja com uma palavra, nem que seja com um apoio, mas temos que sempre estar atento a tudo isso, né? Bom, hoje nós vamos analisar no nosso querido livro O Homem Integral um capítulo muito, muito interessante que a Joana de Ângeles traz aqui para nós, que é o capítulo da fobia social. Fobia, o termo fobia é medo, né? Medo. Então, as pessoas hoje em dia, elas acabam, na vida cotidiana, acabam desenvolvendo diversas fobias, né? Existe um fenômeno que há muito tempo eu já ouço, mas que era assim, antigamente não se falava, chamada agorafobia. Muitas pessoas padecem disso, agorafobia. O que é agorafobia? Medo de tumulto, de quando tem muitas pessoas junto, então a pessoa, né, não se sente bem com aquilo. Então a pessoa vai criando determinadas fobias por questões atuais e também questões pretéritas das aflições, né? E a Joana de Ângeles vem trazer para nós essa questão da fobia social. O que seria isso? Como a gente cria isso, que é terrível, acaba sendo um mal muito grande para todos nós. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente, então, ver o que a Joana de Ângeles está trazendo aqui para nós em alguns pontos, né? Muito bem. Então, estamos aqui no nosso grupo. Deixa eu só aumentar aqui para ver todos. Nosso grupo de estudo. E, então, fobia social. Diz lá a Joana de Ângeles. Pressionado pelas constrições de vária ordem, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Bom, o que ela quis dizer nesse aspecto? A vida,
cotidiana, a vida moderna, ela é cercada de muita pressão. Nós somos pressionados o tempo todo sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, né? Desde a da infância, né? Nós somos pressionados, logo que chegamos no mundo, pressionados a andar, porque se não anda, tem algum problema. Aí, quando a criança começa a andar, ela é pressionada a falar, né? Ah, meu filho não fala nada, e sempre uma pressão danada em cima de tudo. Aí depois, quando o filho começa a falar, aí o pai e a mãe já não quer que ele fale mais nada, né? Só quer que comece a falar. Depois que começou a falar, destrambelha a falar, igual andar também. Começa a andar, não para nunca mais, né? Mas a gente tem essa pressa, a gente tem essa pressão, né, que se faz nas pessoas. Quando a gente chega na idade na idade mais de adolescência, começa uma pressão sobre o que vai ser, o que você vai ser quando crescer, né? Que faculdade você vai fazer, se isso é possível ali. E depois começou a namorar, é quando vai casar, quando vai namorar, né? Quando começa a namorar é quando vai quando casar é quando vai ter filho, quando tem filho é quando vai ter o segundo filho. As pressões, elas não terminam nunca. Isso nesses aspectos pessoais. E nos aspectos profissionais também, o tempo todo, né? A gente vive num mundo muito competitivo, né? Em que as pessoas também precisam se destacar o tempo todo, né? Precisam assim matar um leão por dia, porque se não matar um leão por dia, no outro dia vem 2 leões, aí fica mais difícil. Então, quer dizer, é pressão o tempo todo, né? E as pressões não param por aí, não é só no aspecto pessoal, não é só no aspecto profissional, é em todas as situações, até mesmo nas amizades, a gente sofre muita pressão, né? As pessoas querem, forçam determinadas situações. Tal. Então, o tempo todo a pessoa sofre constrições de várias ordens, como diz a Joana de Ângeles. Só que há pessoas que são mais resilientes, né? Um termo que também está um pouco na moda. A resiliência é a pessoa que é mais resistente, né, a alguns tipos de pressões, ela consegue aguentar firme e segue nos seus propósitos, independente do que as pessoas, de uma maneira geral, fazem. Mas isso é assim, é um número limitado de pessoas. São poucas as pessoas que têm essa resistência, e aquelas que as têm, nem sempre têm a resistência por muito tempo. Esse elástico vai se esticando, e nem sempre ele consegue se esticar mais, ele acaba, às vezes, se rompendo, né? Então, para aquelas pessoas que têm uma característica um pouco mais introspectiva, um pouco mais tímida, chega um momento que a pessoa cede às pressões e abandona e fala assim, não, quer saber, eu não aguento mais, eu estou sendo pressionado demais, né, em tudo, e ela acaba largando mão, ela acaba deixando de lado os seus objetivos, ela acredita sinceramente que ela não vai conseguir mesmo, a pressão é muito grande, e, como diz Joana de Ângeles, a pessoa acaba tendo comportamento fóbico. Em que sentido? Isso acaba gerando uma polaridade, isso acaba gerando uma aversão, né? A lei de polaridade é uma lei muito importante, né? Como dizia o nosso querido Reinaldo Leite, eu não sei se vocês aqui conheceram o Reinaldo, alguns de vocês conheceram, mas o Reinaldo é uma pessoa fantástica, né? E ele dizia exatamente isso. Quando você tem, por exemplo, uma aversão ao José da Silva, e aí você começa a encontrar José da Silva em tudo quanto é lugar. Né? Você abre o jornal, tem uma notícia lá falando de um José da Silva. Você vai na rua, olha lá o letreiro, que rua que é? Rua José da Silva. Isso é polaridade, as coisas vão acontecendo, você atrai esse tipo de condição, né? E então, quer dizer, aquilo que você foi pressionado, aquilo que você não resistiu, aquilo que você abandonou, acaba pegando mais ainda firme, exponenciado, e então começa a dar medo, começa a dar pavor para tudo, né? A pessoa tem ali o receio de sair na rua,
porque se ela sair na rua, ela vai encontrar alguém que vai pressioná-la e perguntar para ela sobre alguma coisa que ela não quer ser perguntada, porque, afinal de contas, ela não aguenta mais a pressão. Aí diz Joana de Ângeles, da melancolia profunda, porque isso gera uma agonia, imagina a pessoa vivendo nesse conflito, que agonia, né? Que momento difícil que ela está passando. Então, da melancolia profunda, ela passa a ansiedade. Então, acaba vivendo na ansiedade, com alternâncias de insatisfação e tentativas de autodestruição. Então, a pessoa acaba se autossabotando. Já ouviram falar dessa expressão, autossabotagem? Da pessoa que se autossabota para que as coisas não aconteçam? Eu não mereço, né? Eu não aguento essa pressão, eu não sou competitivo o suficiente, portanto, eu não posso conquistar nada, e ela acaba se autodestruindo. Há uma tentativa de autodestruição, né? Com a pessoa não se sente merecedora. E também ela gera ali uma desconfiança sistemática, desconfia de tudo, acaba, né, nessa condição, acaba desconfiando de qualquer situação, e ela tomba, né? Tomba por falta dessas resistências morais diante dos insucessos banais da existência. Então vem a Joana de Ângeles e, com palavras muito duras, ela coloca insucessos banais. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que a gente se preocupa com cada coisa, com cada pressão, com cada bobeira, né? Mas isso, essas banalidades, essas pequenas banalidades vão se avolumando, né? E a pessoa acaba não resistindo, não tem essa resiliência, não tem essa força para aguentar todo esse caminho, para aguentar toda essa pressão. Muito bem. Nem os êxitos, diz Joana de Ângeles, profissionais, pessoais, os êxitos, porque nem tudo na vida é derrota, né? As pessoas conseguem, conquistam coisas, mas nem isso consegue minimizar esse desequilíbrio que existe, né? A pessoa ganha alguma coisa, tem uma vitória, mas isso parece muito pouco, parece ínfimo, perto diante do quadro terrível que está sendo pintado para ela, né? Os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem-no a depressões profundas. Aí a gente já chega numa outra etapa. Então perceba que tudo começa com pequenas fobias, com pequenas resistências, um acanhamento, a pessoa vai deixando de lado, né? Isso gera algum tipo de ansiedade para as coisas acontecer, mas toda essa melancolia vai conduzindo a pessoa à depressão profunda. Isso tem ali um efeito somático muito grande, né? Acaba afetando do psique, chega no soma e acaba afetando até o próprio corpo físico. Depressão é uma doença terrível que leva as pessoas a condições tristes, né? Essa semana mesmo, ali, acho que foi segunda-feira, mais uma pessoa se suicidou no Tatuapé, né? E se trata de uma criança, 14 anos. 14 anos. Ela era paciente, uma menina paciente do mesmo médico lá que os meus filhos vão, o pediatra dos meus filhos, né? O pediatra estava absolutamente chocado, né? Triste demais com o que aconteceu, né? E isso não foi pouco. Nós vivemos aí numa vida tão complicada, e aí em cerca de um mês já 3 casos que a gente conhece, né? E por que as pessoas são levadas a isso? O que Joana de Ângeles está dizendo, todas essas pressões, principalmente na adolescência, né? Quantas coisas acontecem? Na adolescência é um momento de muita pressão, de muita autoafirmação, das pessoas que estão se conhecendo, estão descobrindo o mundo, estão saindo, desabrochando para o mundo e veem que não é tão fácil, né? Acaba saindo de um mundo muitas vezes fechado dentro de casa, às vezes um mundo até ilusório, para encontrar um outro mundo aí terrível. Então é assim, depressão, momentos de depressão que podem chegar a coisas terríveis, né? E aí, diz Joana de Ângeles, surge a fobia social, em que o indivíduo passa a detestar o convívio com demais pessoas, retraindo-se e isolando.
Então, muita gente passa por isso, pessoal, pela fobia social, pelo medo do contato, de ter contato com as pessoas, né, de interagir. É claro que eu, por exemplo, pelas minhas próprias características, da minha família, de uma maneira geral, a gente não é de muito oba-oba, a gente não tem muitos amigos, né? A gente não é igual o Roberto Carlos, que quer ter 1 milhão de amigos e bem mais alto poder cantar. Não, não é isso, a gente não chega a esse ponto. Mas é fundamental o relacionamento social, né? Ninguém é uma ilha, ninguém vai chegar a lugar nenhum sendo uma ilha. Só que essa fobia social está tomando conta, e lembrando que Joana de Anjos escreveu, né, o Divaldo psicografou O Homem Integral em 1990, conforme a gente já falou. São 30 anos e essas coisas estão acontecendo muito mais hoje do que antigamente. Se você remeter ou tentar se remeter a 1990, esses estados fóbicos que ela está falando, essa fobia social, ela não era nem tão presente assim, ou pelo menos a gente não percebia isso como percebe hoje, né? Em que as pessoas às vezes se retraem, não quer saber de contato com ninguém, e isso tem muita dificuldade, por exemplo, no ambiente de trabalho, porque queira ou não, a pessoa tendo uma atividade profissional, ela vai ter que interagir, e as interações são muito difíceis, então a pessoa fica pulando de galho em galho, de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento, é assim, algo muito complexo. Diz Joana de Ângeles, no começo, mal-estar. Simplesmente um mal-estar, vai, encontra alguém, não se sente bem, depois insegurança. Vai tendo um momento de insegurança, o que as pessoas pensam de mim, né? Será que realmente as pessoas me querem? Será que eu tenho esse contato? As pessoas realmente gostam de mim? Né? Essa insegurança é muito grande e gera isso. Né? Joana de Ângeles diz que o grau de ansiedade foge do controle. A pessoa chega a um grau de ansiedade exponenciado. E um detalhe, a ansiedade comedida é um fenômeno natural. Todos nós vivemos em ansiedade, quer ou não, né? Quando se avizinha algum momento importante, alguma coisa que está para acontecer, né? Algum fato, alguma comemoração, todo mundo tem ansiedade. Quem não tem, né? Quem não tem ansiedade, por exemplo, para surgir uma vacina que resolva, para que a gente viva, né, uma vida mais próxima da normalidade? Quem não tem essa expectativa, né, esse dia? Isso é normal. Ela diz, é um fenômeno natural. Mas quando desencadeada por problemas de somenos importância, ela volta a insistir, porque são banalidades, coisas banais, né? Produzindo taquicardias, a pessoa começa a suar frio, sudorese álgida, suar frio. Né? A pessoa não tem motivo para estar suando e ela fica lá, né? Tremores contínuos, aí estão ultrapassando os limites do equilíbrio e tornando-se patologia. Às vezes, como já se disse no passado, as grandes dificuldades a gente consegue enfrentar, porque as grandes pedras a gente não tropeça, a gente desvia delas. A gente tropeça nas pequenas pedras, que é exatamente o que a Joana de Ângeles está chamando a atenção aqui. Pequenas bobeiras, né? E que acabam gerando grandes consequências em nós, na nossa atividade, no nosso corpo físico, né? A gente não se sente, acaba se tornando uma situação patológica. Com a fobia social, o paciente tem a impressão de que está sob severa observação e avaliação dos outros. Isso é um fenômeno que muitos de nós já vimos e já presenciamos, né? No sentido de que sempre a gente está achando que está sendo observado, que tudo que a gente faz está sendo julgado, que nós estamos sendo julgados o tempo todo, e não é bem assim. Até porque
Nós não somos o centro do universo, estamos muito longe de ser, mas muitos de nós acreditamos mesmo que somos o centro do universo e que tudo que as pessoas fazem é para nós, é contra nós, é um julgamento, mas isso é uma bola de neve que vem, né? E a pessoa se sente, essa fobia social. Né? Muitas vezes a gente taxa isso de egoísmo. A pessoa é egoísta, só pensa nela. Tudo bem, o egoísmo é um grande problema, mas às vezes é uma questão patológica, é uma questão de fobia social, é uma questão que a pessoa se sente assim porque ela tem motivos, né, de ter aquela consequência pelo problema que está enfrentando, né? A tendência do portador da fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. Olha o ponto principal aqui dessa frase: malbaratando o dom da existência. Todos nós temos uma missão aqui. Quando eu digo isso, que a gente tem uma missão, não é que a gente vai ser missionário, vai ser o Gandhi, vai ser o Divaldo, né? Vai ser o cara que vai aí conduzir massas, não é isso. Todos nós temos uma missão, né? E somos um grão de areia, uma pequena mecanismo nessa engrenagem toda, mas temos uma função muito importante. Estamos a caminho da evolução, estamos a caminho da luz, precisamos ter essa noção de que nós temos uma importância, somos filhos de Deus, estamos em igualdade de condições como qualquer outras pessoas, e assim sendo, temos que cumprir a nossa tarefa, não estamos aqui a passeio. Muitas vezes a nossa tarefa, pode ser uma tarefa doméstica, pode ser criar os filhos, ou não, pode ser uma tarefa que tem gente que não tem filho, não tem problema nenhum relacionado a isso. Mas a tarefa pode ser cuidar dos pais, ou pode ser cuidar dos alunos, ou pode ser cuidar de alguém, ou trazer boas reflexões ou palavras para alguém. Todo mundo vai descobrir o sentido do porquê está aqui, desde que busque. Se não buscar, não vai descobrir nada, né? Mas todos nós temos um sentido e vai chegar um momento que a gente vai virar a chavinha e falar assim: é para isso que eu estou por aqui. Tenho que seguir, é esse o caminho, vou seguir, tem alguma coisa para eu fazer aqui, né? Isso não importa a idade, não importa a função, o trabalho, a condição social, nada, não importa nada. Todos temos uma função, né? E aí a gente, com essa fobia social, que se a gente não se aperceber, a gente cai nela, a gente malbarata tudo isso e desperdiça essa encarnação. Quanta gente quer encarnar? Vocês têm uma ideia? Há um tempo atrás, eu vi uma mensagem, né, que dava conta, quando a população da Terra era por volta de 6 bilhões, agora já está em 7. Quando era por volta de 6 bilhões, na crosta terrestre tinha mais de 20 bilhões de pessoas para encarnar. Né? O triplo, mais que o triplo, para encarnar, esperando uma oportunidadezinha. E nós estamos tendo essa oportunidade. Estamos aqui. E o que a gente faz dela? Às vezes a gente malbarata. Por quê? Por vários fatores, e dentre os fatores a fobia social. Né? Deixa de lado, né? Se oculta, foge de responsabilidade, não assume nada. Né? Quer simplesmente seguir a sua vidinha lá e diz o seguinte: eu não faço mal para ninguém, ninguém faz mal para mim, eu vou seguindo aqui a minha vida. E isso é malbaratar. Isso é malbaratar, isso é fugir. O homem é o único animal ético existente. É o único. Os animais irracionais não são éticos. Eles seguem os seus instintos, mas o homem é ético. Né? E para adquirir essa ética, ele é convidado a desafios contínuos. A ética você não conquista do dia para a noite. Não é assim. Você foi dormir e acordou uma outra pessoa com vários padrões éticos. Não, isso é o dia a dia, são os desafios, é o que a vida vai mostrando e que vai nos modelando. Né? Então, é nesse sentido.
Aprofundando-se nos exames de valores, distinguindo-os, passando a viver conforme os padrões que estabelece como indispensáveis às metas que persegue. É assim que a gente vai conseguir esse padrão ético, né? Examinando caso a caso, vendo os valores, fazendo uma escala de valores, colocando na frente aquilo que mais é importante, né? Distinguindo, vivendo com padrões diferenciados, com pessoas diferenciadas. Tudo isso é que vai gerar o nosso padrão ético. A vida de relação com os demais indivíduos é essencial ao processo ético. Para a gente ter esse processo ético, para a gente chegar nesse padrão, tem que conviver. É muito, muito fácil ser honesto se a gente ficar simplesmente dentro de casa sem ter contato com ninguém. Aí é simples. Quero ver ser honesto quando tiver dinheiro na mão, quando tiver dinheiro dos outros na mão, quando tiver relações, quando tiver que tomar decisões. Aí é que é o ponto, né? E para isso a gente precisa estar nessa convivência, nessa vida, para poder criar esse padrão. Caindo muitas vezes, errando, mas é um processo de erro e aprendizado. Mas tem que estar na luta, tem que estar na briga, porque senão não vai conseguir, né? Isolado, aselvaja-se ou entrega-se a uma submissão indiferente, perniciosa porque indiferente, indiferente a tudo. Ou vira um verdadeiro selvagem, uma pessoa arredia, uma pessoa que, né, não é avessa a qualquer contato. Como a Joana de Ângeles tem dito muito para nós, se desumaniza, deixa de ser ser humano. Nessas circunstâncias, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos pacientes. Por quê? Porque você está nesse padrão vibratório, você está para baixo, você está deprimido, está indiferente, você vai atrair quem? Você vai atrair quem está na mesma condição, né? Então essas mentes desencarnadas se associam, complicando os quadros. Aí complica. As pessoas falam assim, isso tudo é obsessão. Começou com uma auto-obsessão. Começou com a pessoa se auto-obsidiando. Aí ela entrou num padrão tão raso, tão complicado, que pessoas que estão naquela mesma frequência vão entrar. Mas a culpa não é dos espíritos, eles só estão na mesma frequência que a pessoa está. Complica o quadro e empurrando para psicoses profundas. Aí sai, né, para a psicose. Viram psicopatas, né? E a gente encontra tanta gente assim. A desumanização do homem, de novo, Joana de Ângeles insistindo, que se submetem ao capricho dourado das ilusões. O Pedro não está conosco aqui hoje porque ele está com compromisso, ele falou lá no grupo. Mas ele ia gostar disso aqui. Quando ele assistir, ele vai gostar. Capricho dourado das ilusões. Olha a Joana de Ângeles chegando, né? Tá certo? Ó, desumanização do homem que se submete ao capricho. O homem não é esse capricho. Dourado das ilusões. Conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando essa geração do medo a sociedade sem destino. É assim que a Joana de Ângeles termina o capítulo. Muitas vezes nós estamos vivendo numa sociedade sem destino. Nós estamos nos dobrando ao capricho dourado das ilusões, né? Criando ilusões aí que não levam a nada e simplesmente sem noção. Na verdade, como diz Joana de Ângeles em outras oportunidades, vazio existencial, né? Vazio existencial. Quando a gente chega nesse vazio existencial, é uma encarnação perdida, porque a nossa encarnação não pode ser vazio, né? A gente não pode não ter destino. Nós temos que ter um destino. E o destino nosso é a evolução, é o progresso. Mas para chegar lá, a gente precisa caminhar todos os dias, né? Eu vi uma pessoa falando que é melhor do que viver 100 anos é viver intensamente cada minuto. A gente pensa em 100 anos, uma vida longa, duradoura, e esquece de viver um minuto que nós temos. E a gente tem que aproveitar cada minuto, porque a gente não está aqui a passeio, né?
Bom, aqui eu quero destacar com vocês que a Joana de Ângeles, ela, no Homem Integral, né, ela vai, nos próximos capítulos, propor outras soluções. O que ela está nos alertando aqui é a questão da fobia social, para que a gente não caia nessa, né? Para que a gente fique atento a isso, o quanto a gente está sendo arredio, o quanto a gente está achando que está todo mundo observando a gente, né? Um perigo enorme de cair nesse rolo compressor, nessa bola de neve que pode ser essa fobia social que a Joana de Ângeles explica para nós. Legal? Meus queridos, minhas queridas, tudo certo? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisinha? Não? Tudo concordo plenamente, tá tudo certo. Muito bem, então tá bom. Então vamos fazer o nosso encerramento, né? Vamos agradecer então ao Pai Celestial mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do nosso irmão maior Jesus e termos a oportunidade de analisar e ler, e entender e pensar e refletir sobre essa grande mensagem que esse Espírito iluminado, Joana de Ângeles, traz para nós, né? Pedimos ao Mestre, amigo Jesus, a oportunidade de estarmos de novo reunidos aqui na próxima semana e que durante toda essa semana os prepostos tão amoráveis do nosso Mestre Jesus possam estar conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos dando força para prosseguir e tomar as nossas decisões nas encruzilhadas que nós vamos encontrar nas nossas vidas, sempre para o lado do bem, para o lado do bom, para o lado do útil. Muito obrigado, Mestre amigo Jesus, por essa oportunidade, que assim seja. Muito bem, minhas queridas, então, semana que vem tem mais, eu vou editar aqui o nosso vídeo, né, e já vou colocar lá no YouTube do Cian, já muitos outros vídeos para a gente poder distribuir, mostrar para os amigos, compartilhar, né, vamos firme nessa divulgação da doutrina espírita, que é tão maravilhosa para todos nós. Legal? Um beijão para vocês, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, boa noite para todos. Boa noite, boa noite.